o Santo de Israel, por amor de vós enviei à Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio, se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos de avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu leito. Glória a Deus, só até aí. Feche teus olhos. Glória a Deus. Neste momento agora, meu irmão, eu te convido a limpar a sua mente, abrir a porta do seu coração. Depois de uma semana, Deus sabe, exaustiva, cansativa, semana de muitos afazeres, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E a palavra diz: operando eu, quem impedirá? Ó Deus santo, Deus amado, Deus de promessa, a tua palavra não falha, Senhor, e nunca falhará, Pai. E nós estamos aqui nesta noite, Pai, ansiosos para ouvir da tua palavra, Senhor, ansiosos para receber o teu maná, Senhor. Ah, Pai, que a tua palavra ela encontre o nosso coração esta noite, Pai, como flecha que acerta o alvo, Senhor. Nós queremos te ouvir, Pai, sentir o teu toque, Senhor. Oh Deus, recebe toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Senhor. O louvor desta casa é teu, Senhor. Esses que se encontram nesta casa, Pai, são teus, Senhor. Ah, Senhor, se há porventura alguém, meu Pai, que está no caminho da tua casa, Senhor, guarda, traz em segurança, Senhor. Nós te louvamos e exaltamos o teu nome, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome santo de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar a Deus, aleluias. Nós te convidamos aqui, Espírito Santo. Perfeito, ainda queres morar em mim. Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, a estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura que o ambiente consegue defeito pra você ficar. Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra, traz o meu construtor, tira tudo que é velho, clareia a casa, preencha as lacunas, vem fazendo morada. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça morada. Ai, ai, ai. Trabalha, Espírito
estrutura ela é pouca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente, concede efeito pra você ficar. Ai, ai, ai. Espírito Santo pode começar essa obra. Reforma a casa. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça morada. Ai, ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo e faça morada. Ai, 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 e faça morada. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Vamos adorar com nossas palmas, amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. As nuvens irem bem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. O joelho dobrarão, Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Prepare o caminho ao rio. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. O joelho dobrarão ao Cordeiro, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir
todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. O joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Aleluia, Jesus. Aplauda bem forte a Deus essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Neste momento você está com a oportunidade de trazer ao altar do Senhor os seus dízimos e a sua oferta. Aleluia. Vamos continuar adorando a Ele, que é digno de todo louvor e toda honra. Toda honra e glória seja para ti, Jesus. Nós iremos cantar da tua bondade, Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão pelo fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és
Glória a Deus. Só todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai amado, obrigado por mais uma vez estar em Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha falar nossos corações, que nós venhamos estar com ouvidos atentos, Senhor, coração aberto para ouvir Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um que dizimou, que ofertou de coração, que o Senhor possa abençoar grandemente, Senhor. Que não venha faltar nos seus celeiros, ó Pai. Que Tua casa venha ter mantimento, Pai. E que nunca falte. Que o Senhor venha abençoar cada um que dizimou e ofertou de coração, ó Pai. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quem está feliz com aquele que é fiel em todo o tempo, dá um glória a Deus. Ele é fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos irmãos em Corinto. 2 Coríntios, nós vamos ler capítulo 2, versículo 12, e iremos até o capítulo 3, versículo 3. 2 Coríntios 2, versículo 12. E vamos adentrar ao capítulo 3 e encerraremos a leitura no versículo 3. Esta é a sequência que nós vamos tomar, continuando nosso estudo nesta carta, nesta magnífica carta de Paulo. Quem achou diz amém. Diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Feche um pouco os seus olhos mais uma vez. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, mais um culto de sexta-feira, mais um culto de ensino, para aprender mais de Ti, Senhor. Este culto é o culto dos sedentos pela Tua palavra, é o culto daqueles que têm fome de aprender, de ser cada dia mais edificado. Então, fica conosco, que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração,
O Espírito Santo nos conduz e nos guia, repreendendo todo empecilho e todo mal. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus. Quero falar hoje sobre marcas de uma vida vitoriosa em Cristo. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? O irmão vai dar só mais um brilho aqui no som. Marcas de uma vida vitoriosa em Cristo. Quais são estas marcas? O apóstolo Paulo, ele está aqui continuando a sua defesa, depois de ser acusado como homem inconstante e sem palavra. Você lembra que na sexta-feira passada nós vimos algo a respeito disso, onde os acusadores, os opositores de Paulo, diziam que ele era um homem que não tinha palavra, que ele dizia o sim, mas na verdade era não, e o seu não era o sim. Ele ainda está nessa peleja, ele ainda está aqui demonstrando a sua defesa. E agora, neste texto, ele está sendo acusado de ser um apóstolo sem credencial. Imagine aí, além dele estar sendo acusado de que ele não tinha uma palavra firme, agora ele está sendo acusado de um caloteiro, de um falsificador ideológico, que é um apóstolo sem credencial. E as acusações atingem o seu caráter, atingem a sua apostolicidade e também o seu ministério. Nós vamos considerar aqui os versículos 12 e 13 como introdução deste estudo esta noite, e nós vamos destacar alguns pontos aqui. Observe o versículo 12, ele diz: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo. Um ponto importante aí nesta introdução. Primeiro, Paulo era um pregador comprometido com o evangelho. Paulo era um pregador comprometido com o evangelho. E como está difícil hoje, né, irmão? Alguém que seja um pregador realmente comprometido com o evangelho. Um homem de Deus, um pregador sério, sincero, é raro hoje em dia. Mas Paulo, ele era fundamentalmente um pregador. Foi com esse propósito que ele chegou em Troade, na cidade portuária de Troade. Ele diz que ele foi a Troade para pregar o evangelho de Cristo. Foi com esse propósito que ele chegou lá. Desta cidade é que Paulo houve um chamado para ele ir até a Macedônia, segundo Atos, capítulo 16 e versículo 9. Essa cidade aqui foi a porta para o evangelho na Europa. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo que ele tinha uma missão. Ele não estava lá para brincadeira, ele não estava lá para conchavo, para bater papo. Ele estava lá com uma missão para pregar o evangelho. De lá, Deus fala com ele, até que ele vai e sai para uma viagem para a Macedônia. No segundo ponto aqui, eu observo que Deus é quem abre as portas para o evangelho. No versículo 12, e uma porta se me abriu no Senhor. Pregadores pregam, e os ouvintes ouvem, mas o efeito da palavra falada depende do Espírito Santo para conduzir as pessoas à esfera do Senhor por meio da conversão e da fé. O pregador, ele tem a obrigação, o ofício de pregar. O ouvinte, ele tem o papel de ouvir. Mas o efeito da palavra, quem vai garantir é o Espírito Santo. Ele vai
pegar a palavra, vai operar através da palavra, e através da palavra haverá conversão, haverá fé, haverá exortação, edificação, e tudo isso não depende exclusivamente do pregador, depende do Espírito Santo. Terceiro, o pregador, ele está sujeito a grandes angústias no ministério. No versículo 13 ele diz: não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Você observa que ele foi para pregar a palavra. Deus abriu a porta da palavra. Deus tocou os corações dos ouvintes. Mas ainda assim ele estava com uma inquietude no seu espírito. Ele não teve tranquilidade, porque o verdadeiro pregador, sim, ele está sujeito a grandes angústias no ministério. Paulo ausentou-se de Troade rumo à Macedônia, por não ter encontrado ali naquele lugar um alívio com as notícias da igreja de Corinto. Paulo, ele dá um suspiro profundo, e como que no longo intervalo ele faz um longo desvio do assunto de que ele vinha tratando, porque ele está falando aqui sobre Tito. Ele está falando sobre não encontrar Tito, sobre a ausência de Tito, e isso incomodou ele. E é interessante que quando ele fala aqui em Tito, até o versículo 13, ele dá uma pausa. Ele interrompe a sua narrativa sobre a esperançosa por Tito, e ele só vai continuar o relato lá no capítulo 7. É como se ele abrisse um parêntese. Ele está dizendo: rapaz, eu fui para Troade para pregar o evangelho. Deus me abriu uma porta, mas o meu espírito estava inquieto, porque eu não vi Tito, um cooperador com ele no evangelho, um obreiro dele que ajudava ele nas trincheiras da pregação do evangelho e na questão doutrinária e de consolação e exortação às igrejas. Então ele para aqui. Aí lá no capítulo 7, se você observar aí, deixe marcado o capítulo 2, veja o versículo 7 e no versículo 5. Olha o que diz aí. Quem achou diz amém. Quem achou diz amém. Porque chegando a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha aí. Então observe o tanto de páginas e capítulos aí que ele deixou para continuar o assunto de Tito lá na frente. Então ele está falando da volta de Tito. Ele ansiava por estar perto de Tito, para ouvir notícias boas da boca dele, mas aí ele para aqui, pá. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Aí ele continua essa história lá na frente. E agora, nós vamos considerar esse texto aqui de 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14 até o capítulo 3 e versículo 3, que foi o que nós lemos. Paulo vai dar agora essa pausa na história de Tito, e ele vai apontar aqui, segundo este texto, extraindo aqui 5 marcas de uma vida vitoriosa em Cristo. Amém? Quantos estão me ouvindo? Dão glória a Deus. Quantos estão preparados para mais um mergulho na palavra? Respira aí, se despreguiça aí, que nós vamos agora entrar na palavra, propriamente dita. Primeira marca: otimismo indestrutível. Otimismo indestrutível. Versículo 14, a parte A do versículo diz: graças, porém, a Deus. Graças, porém, a Deus. Uma marca de uma vida cheia de gratidão, mesmo em meio a provações e dificuldades. Então, quem tem uma vida em Cristo, e essa vida é vitoriosa em Cristo, ele tem um otimismo destrutível, porque em meio a grandes conflitos, em meio a grandes provações, ele dá graças a Deus.
ele é grato a Deus. Ele tem uma palavra de gratidão a Deus. A vida cristã, irmãos, ela é vitoriosa. As pessoas têm usado muito esta palavra como um chavão, como uma falácia dos pregadores de massageadores de ego, de autoajuda. Mas a vida, ela é vitoriosa em Cristo quando mesmo, apesar das circunstâncias adversas, você tem uma palavra de gratidão. Há pessoas que só querem gratificar ou mostrar-se grato a Deus quando eles têm uma conquista robusta, quando eles conquistam algo, de uma forma que as pessoas vejam e eles mostrem aquilo que ele ganhou. Ah, eu estou aqui com a conquista, eu vou esfregar agora na cara dos meus inimigos e eu vou agradecer a Deus, porque a minha vitória tem sabor de mel. Eu estou na plateia, eu estou no palco, o inimigo está lá na plateia e não sei mais o que, e um triunfalismo grande, mas ele está dizendo que estava passando por grande angústia, e mesmo assim ele diz: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Isso nós vimos na história de grandes homens da Bíblia. Por exemplo, patrimônio de Jó, que ele perdeu. O homem tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, tinha 10 filhos, fazenda grande, casarão, empregados ao seu serviço. Um belo dia ele está em casa e de repente vem uma notícia: Jó, veio aí fogo do céu, consumiu as ovelhas, consumiu a jumenta, consumiu os animais. Só eu sobrei aqui para contar a história. Aí quando ele está terminando de contar, lá vem outro correndo: Jó, os salbeus deram em bando, tocaram fogo na seara, levaram toda a nossa semente, levaram todas as vegetações, foram quebradas, esbagaçaram tudo, matou até o céu. Só eu sobrei para contar a história. Mas ele está falando, lá vem outro: Jó, os teus filhos estavam reunidos na casa do filho mais velho, era do mais moço. Desceu, veio um vento, houve como se fosse um terremoto, abalou os 4 cantos da casa, caiu sobre todo mundo, matou quem estava lá, e eu ainda escapei para contar a história para ti. Aí, como se isso não bastasse, a mulher dele disse: amaldiçoa esse Deus aí, morre, para que tu ainda fica crente ainda? Para que tu ainda fica aí temente ainda a teu Deus? E ele disse assim: como fala uma louca mulher, assim tu falaste contra o meu Senhor, a Deus, contra Deus. Deus deu e ele tomou. Bendito, graças seja ao nome do Senhor, aleluia. José, os irmãos fizeram, coitado do José mesmo, de gato de sapato, irmão. Jogaram numa cisterna, venderam a caravana dos ismaelitas, fizeram de conta que ele tinha morrido para o pai dele, sofreu mais do que sovaco de aleijado. Os irmãos foi até ele, depois que Deus, por toda a história que Deus colocou ele no trono lá do Egito como governador, os irmãos se apresentou a ele lá, e ele, depois que se apresentou aos irmãos que ele era José, eles ficaram assim: e agora ele vai nos vingar, vai mandar matar todo mundo, vai mandar prender. Ele disse: não, vocês realmente fizeram algo mal contra mim, mas o meu Deus transformou a maldição em bênção. Ele não reclamou, não murmurou, ele sempre tinha uma palavra de glorificação ao nome do Senhor. Para finalizar esses exemplos, nós temos a história também de Paulo e Silas. Depois de serem açoitados com varas na presença dos magistrados, lá em Atos capítulo 16, que ele expulsa o demônio de uma menina que tinha o espírito de adivinhação, que ela dava muito lucros aos seus senhores. A empresa fechou, quebrou, porque não tinha mais lucro, a adivinhação não estava mais com nada. Agora ela tinha o Espírito Santo de Deus na vida dela. Aí correram atrás de Paulo e Silas, levaram até a presença do magistrado na praça, arrancaram as suas vestes e mandaram açoitar com varas. Ele foi furtigado com varas, com os vergões, mandaram ainda até o cárcere exterior para dentro. Quando colocaram no cárcere interior, fecharam as portas da cadeia, eles ainda, todo dolorido, baqueado de pé, louvavam e oravam e cantavam ao Senhor. Meia-noite, os outros presos escutavam: rapaz, que cantiga bonita é essa aí?
É uns prisioneiros que chegaram aí, parece que o nome de um é Saulo e o de outro é Silas, um é Paulo, o outro é Silas. Eles estão cantando, mas eles já terminaram de cantar sim, porque eles terminaram de cantar para orar. Eles terminaram de orar, já terminaram, agora estão cantando de novo. Eles cantavam e oravam e cantavam. Irmão, só termine de orar quando for para louvar, só termine de louvar quando for para orar. E de repente, a Bíblia diz que era quase meia-noite, eles fizeram uma vigília, só eles dois ali naquele cárcere. E veio um terremoto. Os alicerces do cárcere se moveram. E a prisão de todos foram abertas. Porque eles estavam dando graças ao Senhor. Em toda e qualquer circunstância, o crente pode erguer-se das cinzas e exclamar: graças, porém, a Deus. O sofrimento é um método pedagógico de Deus para nos ensinar verdades celestiais. Por isso, Paulo diz que podemos nos gloriar nas nossas próprias tribulações. Primeira marca de um crente que ele é vitorioso é que ele tem um otimismo indestrutível. Nada tira ele do foco de agradecer ao Senhor. Tá bom? O negócio está indo bem? Rapaz, tá bom demais lá em casa. Estou mais nem remando, é Jesus que está levando o meu barco. Glória a Deus. E quando o negócio está ruim, o barco está furado e a água está entrando, glória a Deus também. Porque uma hora aí ele vai, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Aleluia. Ainda há esperança para a árvore cortada, porque ao cheiro das águas ela brotará novamente os seus renovos. Ela tem esperança ainda, a esperança, aleluia. Segunda marca aqui, versículo 14 ainda, ele diz: graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Parte B do versículo. Em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Se a primeira marca é otimismo indestrutível, porque está dando graças a Deus, então a segunda marca é sucesso constante. Porque ele está dizendo assim: sempre nos conduz em triunfo. Ele está nos conduzindo sempre em triunfo. O triunfo do cristão não é esporádico, mas ele é constante. Por quê? Porque o crente, ele também tem que ser constante, irmão. Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, porque o trabalho que vocês estão fazendo para o Senhor não é vão. Então, eu não sou só constante quando o negócio está bom. Eu não sou apenas constante nos cultos aos domingos, porque até o bom católico não falta a missa dele no domingo. Ele está dizendo que nós devemos ser constante em todos os aspectos da nossa vida. Por quê? Porque o sucesso e o triunfo do crente é constante. A vida cristã não é uma descida vertiginosa ladeira abaixo, não, mas é uma escalada gloriosa rumo à glória. Paulo usa aqui duas imagens para retratar o curso do evangelho. Ele usa a metáfora da procissão triunfal de um general romano e uma oferta queimada no altar do sacrifício, enviando um aroma agradável ao Senhor. Simon Kistemaker, um comentarista bíblico, ele diz, por outro lado, que nesse relato Deus é o sujeito e Paulo é o objeto do verbo conduzir. O verbo está no campo presente e denota não um único ato, mas uma ação contínua. É por isso que ele diz: sempre nos conduz ao triunfo. Além disso, o verbo é reforçado pelo advérbio sempre. E ainda a expressão em Cristo qualifica o objeto nos. O que é que ele diz? Sempre nos conduz em triunfo. Assim, Deus é o vencedor que conduz Paulo
continuamente a sua morte como cativo e prisioneiro em Cristo. Mesmo diante de lutas avassaladoras, Paulo estava sempre firme e confiante na vitória. Paulo passava por muitos vitupérios, por muitas provações, por muitas privações, mas ele está dizendo, graças a Deus, que ele me conduz em triunfo. Ele me conduz sempre em triunfo, porque eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, vou vencendo, vou conquistando a vitória nele. Então, nós temos 3 pontos também dentro deste ponto aqui, que merece destaque. Em primeiro lugar, versículo 14, ele diz, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O que significa isso? Que é Deus quem nos conduz em triunfo. Quem é que nos conduz em triunfo? Deus. A vitória vem de Deus. O triunfo vem de Deus. A conquista de alguma coisa nesta vida vem de Deus. A força não vem do homem, a força vem de Deus. A questão não é alta ajuda, a questão é ajuda do alto. A última palavra vem de Deus. Quem abre a porta é Deus, quem fecha a porta é Deus, quem te dá saúde para trabalhar é Deus, quem te dá possibilidade e capacidade para exercer qualquer que seja alguma coisa na esfera dessa vida é Deus. Vem de lá, vem do céu, vem do alto, vem de Deus. Aleluia! Oh, seja grato a Deus. Oh, glorifique a Deus. A vitória vem de Deus, é Deus quem nos conduz. Em segundo lugar, é por meio de Cristo que somos conduzidos em triunfo. Observe, primeiro é Deus quem nos conduz, mas é por meio de Cristo, porque ele diz, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Isso é mensagem expositiva, nós estamos arrancando aqui do texto as lições. O nosso triunfo vem do Deus Pai por meio do Deus Filho. Observe um texto aqui comigo, irmãos. 1 João, capítulo 5, versículo 12. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Aleluia. Quem está aí, dá um glória a Deus. Quem achou diz amém. Veja aí, 1 João não é o evangelho, é a carta. 1 João capítulo 5, vamos ler o versículo 11, diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tem uma história de um homem que ele era muito rico, um fazendeiro, e um dia o seu único filho saiu em uma caçada e ele perdeu a vida. E o amigo chegou para dar notícia ao pai. E o amigo disse assim, o seu filho ele faleceu, contou a história triste para ele, mas eu tenho aqui algo para o senhor se lembrar dele. Desenhei um quadro aqui. Tentei traçar os traços aqui do seu filho. E ele deu para o homem o desenho do rosto do filho para ele. Passou um bom tempo, aquele homem morreu. E ele deu uma ordem, antes de morrer, a um mordomo, que quando ele morresse, fizesse um leilão de todos os seus quadros. E quando ele morreu, foi enterrado e tal, ele anunciou o leilão, e no meio dos quadros tinha o quadro do rosto do filho. O mais simples era este.
Os outros eram tudo que valia muito, eram quadros valiosos de grandes artistas, eram relíquias. Mas a ordem que ele deu para o mordomo era: não venda nem o quadro sem antes lançar a leilão o primeiro quadro, que é o quadro do meu filho. E ninguém se interessava por aquele quadro. Ele anunciou o leilão, insistiu, até que alguém não aguentou mais e, para que fosse passado para o próximo quadro, comprou o quadro do filho. Então, quando ele comprou o quadro do filho, ele puxou o testamento do homem que tinha morrido e disse, ele deixou aqui escrito no testamento: aquele que comprou o quadro do seu filho leva de brinde todos os outros quadros, porque quem tem o filho tem tudo. Quem tem o filho de Deus tem tudo. Tem um hino antigo que diz assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem tudo. Terceiro lugar, olha o que ele diz aí na continuação do versículo 14. Ele nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Terceiro lugar, é constante o triunfo que nós temos em Cristo. Paulo diz que Deus sempre nos conduz em triunfo. Essa vitória não é passageira, mas ela é constante. Deus nos conduz em triunfo mesmo quando as pessoas intentam mal contra nós. Os falsos apóstolos, eles queriam macular a honra e o apostolado de Paulo, mas esses obreiros impostores e fraudulentos, eles foram desmascarados e o apóstolo saiu vitorioso em Cristo. Vamos para a terceira marca de uma vida vitoriosa em Cristo: impacto inesquecível. Impacto inesquecível. Observe o restante que ele diz: manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que se são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Paulo, ele trata aqui do inesquecível impacto do cristão na vida das pessoas ao redor. Nós vamos destacar aqui alguns pontos importantes nesse texto. Primeiro lugar, o pregador, ele espalha a fragrância do conhecimento de Deus, o pregador do evangelho. Paulo usa a palavra para que fragrância, é a palavra grega osmé, que significa aroma agradável. E era costumeiro nas procissões triunfais se fazer acompanhar por aromas agradáveis de guerra, de plantas aromáticas nas ruas. E Paulo, ele está usando essa metáfora para dizer que Deus, ele manifesta por nosso intermédio, pela pregação do evangelho, a fragrância do seu conhecimento. O conhecimento de Deus vem pela pregação do evangelho. Então, naquela época, principalmente os gregos, quando eles iam para a guerra, eles voltavam vitoriosos, já tinha ali um grupo de mulheres e tal, e jogando umas fragrâncias, fazendo assim, jogando sobre eles uns unguentos, uns perfumes, e era um cheiro grande que ficava ali. Era um ritual que eles tinham. Então Paulo está dizendo que quando nós pregamos o evangelho, nós estamos espalhando esta fragrância. E essa fragrância é do conhecimento de Cristo, que vem pela pregação do evangelho. Segundo lugar, o pregador, ele é o bom perfume de Cristo. Versículo 15, ele diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume
de Cristo. Isto é importante destacar aqui, a identificação do perfume. O perfume aqui não é uma substância, mas é uma pessoa, certo? O pregador é o próprio perfume espalhado, é a fragrância do conhecimento de Deus. A identificação do perfume, você é o bom perfume de Cristo. Outra coisa importante, a conceituação do perfume. Não somos apenas perfume, a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Um bom perfume, ele vai ter 4 características. 4 características de um bom perfume. Primeiro, o bom perfume, ele é precioso. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Segunda característica, o bom perfume, ele influencia sem alardes. Ele não está dizendo, você já passou perfume assim, ó, ei, eu estou passando perfume aqui, viu? Você vai sentir o cheiro aí. Não. Você simplesmente passa o perfume. Aí o que acontece? A fragrância, ó, se espalha, não faz barulho, não diz eu cheguei, só pela fragrância todo mundo sabe que já está lá. E as grávidas às vezes é que sofrem, que nem a minha esposa. Qualquer um cheirozinho, ela não está aguentando nem banhar mais o Ariel. Porque o perfume, o shampoozinho lá do Ariel, causa náuseas de vômito, enjoo nela. Aí ela vai vestir a roupa, ai, tá forte, veste aqui a roupa nele. Não faz nenhum alarde, ele só aparece. E todo mundo percebe. Terceiro, o bom perfume atrai as pessoas. É envolvente. A pessoa sente aquele cheiro, né? Oh, perfume cheiroso. E as pessoas querem logo saber qual é o nome, que perfume é esse? Comprou aonde? Quanto é? Quanto foi? É caro, é barato? Quem é que vende? Quem é o revendedor? Cadê o link? Manda o link para mim ver. Envolve as pessoas. É ou não é? É ou não é? O bom perfume torna o ambiente agradável. O bom perfume torna o ambiente agradável, mas o perfume que é ruim, que é enjoento, desagrada. Mas o bom perfume, ele torna o ambiente agradável. Estas são as características do perfume, do bom perfume. Você tem que ser o bom perfume de Cristo. Agora também tem o efeito do perfume. O efeito do perfume. Observe a procissão triunfal. A história diz que quando aquele pessoal vinha, os gregos, eles venciam as batalhas, venciam as guerras. Aí eles traziam os prisioneiros. Os prisioneiros vêm encaixotados naquelas gaiolas improvisadas, amarrados, manietados, amarrados os pés, vem amarrados as mãos. Às vezes, numa grande posição, amarrado assim, a pé mesmo, arrastando, andando um atrás do outro. Aí quando as pessoas recebiam na cidade, que jogavam o perfume para os generais, e às vezes também caía até em cima dos prisioneiros, aí Paulo diz, na mente de quem estava recebendo essa mensagem, ele sabia do que se tratava, porque o mesmo perfume era de vitória e de vida para quem tinha ganhado a guerra, mas o mesmo perfume também era para a morte, para aqueles que estavam condenados a ser presos ou até mesmo mortos, porque eles matavam muitos por não confiarem neles. Então é isto que Paulo está dizendo, o efeito do perfume, porque o mesmo evangelho que abençoa uns, condena outros. Cheiro de morte para a morte para os que se perdem, mas cheiro de vida para a vida, para aqueles que creem no evangelho. Pensou nisso, irmão? O mesmo evangelho que salva uns, condena outros. As pessoas acham que o evangelho, a pregação do evangelho, é só para salvação. É para salvação. Para aqueles que
creem, mas ele também condena para aqueles que não se arrependem. As pessoas acham que é só vitória, é só bênção, é só não sei o quê. Não, não fala aí do inferno, não fala do pecado, não, fala só das coisinhas boazinhas, bem enfeitadinha. Mas é cheiro de morte para morte, cheiro de vida para vida. Porque eu vou entrar agora no terceiro lugar. O pregador, ele é agente de vida ou ele é agente de morte? O evangelho sempre exige dos homens uma decisão. Não tem meio termo, não tem campo neutro, não tem negócio de ficar em cima do muro. Exige do homem, da mulher, do gênero humano, uma decisão. Tem que tomar essa decisão. O mesmo evangelho que salva o arrependido, condena o impenitente. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. O mesmo mar que foi o caminho de libertação para Israel, foi de morte para os egípcios. Então o mesmo evangelho que salva uns, vai condenar outros. Porque aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O que não crê, não tem a vida eterna. Jesus, ele nunca dourou a pílula. Ele sempre diz, é preto no branco. É esquerdo, é bode. Lado direito, é ovelha. Porta larga, porta estreita. Larga a perdição, estreita a salvação. Caminho largo, da mesma forma. Caminho estreito. Céu, inferno. Deus e o capeta. Casa na rocha, casa na areia. Árvore boa, árvore má. Frutos bons, frutos podres. Ele sempre deixou claro, não há campo neutro. A partir do momento que você escolhe o meio termo, automaticamente você já se afastou dele. Então, qual é essa marca? O impacto inesquecível. Você impacta a vida das pessoas. Aonde você passar com a fragrância de Cristo, como o bom perfume de Cristo, vai impactar a vida das pessoas. E tem algumas coisas que vai marcar para sempre a vida de alguém. Uma delas é o aroma. Uma delas é o perfume. Se você conheceu alguém especial na sua vida, lá na adolescência e tal, aí passa o tempo, aí elas usavam perfume, toda vez que você sentiu o cheiro do perfume, você vai lembrar, é ou não é? O cérebro automaticamente guarda, pá. Então o aroma, ele traz um impacto. A mesma forma é a mensagem do evangelho, o bom perfume de Cristo, vai impactar as pessoas. Vão passar-se os anos e as pessoas vão dizer, eu nunca esqueci daquela vez que tu falou isso. Eu nunca esqueci daquela mensagem que você pregou. Eu encontro muitas pessoas assim. Rapaz, eu lembro daquela mensagem que tu pregou lá no Ceará, eu nem lembro mais. Naquele dia eu não lembro nem foi que eu preguei. Pois eu sei. Foi isso, isso, isso. Por quê? Porque é um impacto inesquecível na sua vida. Através da sua vida, você pode sim impactar as pessoas pela pregação do evangelho, pelo testemunho que você carrega. Vamos para mais uma marca, quarta. Integridade irrefutável. É também uma marca de alguém que é vitorioso em Cristo. Versículo 17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Paulo, ele denuncia aqui os falsos apóstolos que estavam entrando na igreja de Corinto pregando um falso evangelho, irmãos. Eles estavam com um falso comissionamento e com uma falsa motivação. Eles não tinham compromisso com Deus, nem com o seu povo, muito menos com a palavra de Deus. Nós vamos destacar aqui 2 pontos nesse versículo 17. Em primeiro lugar, como
não se deve pregar o evangelho. Como não se deve pregar o evangelho. Paulo diz isso. Ele diz, versículo 17, o quê? Porque nós não estamos como tantos outros, fazendo o quê? Mercadejando a palavra de Deus. A palavra grega aqui significa aqui mercadejar, mascatear, lucrar como um negócio. Comerciantes inescrupulosos, eles usavam artifício desonesto para adulterar o vinho. Eles iam usar o vinho, aí eles acrescentavam água e misturava o vinho ruim com o vinho bom para aumentar os seus lucros. Eles queriam se livrar de estoque velho, eles queriam facilitar as vendas, aí eles adulteravam o vinho. Esses comerciantes ainda utilizavam pesos e falsas medidas para aferirem lucros maiores. A palavra aqui é kapeleo, ela é usada também em um dos textos da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, na versão dos 70 judeus que o rei Ptolomeu pediu para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, e eles colocaram Isaías 1:22, para aqueles que misturavam vinho com a água a fim de enganar os compradores. E essa palavra aqui, grega, também é usada até por Platão, para denunciar e condenar os pseudos filósofos, os falsos filósofos. Então, os obreiros fraudulentos, eles estavam aqui assolando a igreja em Corinto. Eles não promoviam a Cristo, eles promoviam a si mesmos. E você observa que hoje tem pessoas assim também. Obreiros fraudulentos, falsos obreiros, que eles adulteram o evangelho, eles mercadejam a palavra, eles fazem do evangelho um produto. E Paulo está dizendo: nós não somos como eles, nós não mercadejamos a palavra. Segundo lugar, ele diz como não se deve pregar o evangelho, que não é mercadejando, mas ele diz como se deve pregar o evangelho. Versículo 17 ainda, ele diz: antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 3 verdades vamos destacar aqui. Primeiro, a procedência da mensagem. O pregador, ele não fala de si mesmo, mas ele fala da parte de quem? Do próprio Deus. Segundo, o método da mensagem. Paulo fala em Cristo na presença de Deus, ou seja, ele prega uma mensagem que vem de Deus e apresenta esta mensagem na presença de Deus. Não é suficiente falar na presença dos homens, é preciso falar na presença de Deus. Quando estamos entregando uma mensagem, nós não estamos apenas falando na presença dos homens, nós também estamos falando na presença de Deus. Terceiro, a motivação do mensageiro. Paulo fala na presença de Deus e ele fala com sinceridade. Está faltando sinceridade em muita gente. Está faltando sinceridade nos discursos de muitas pessoas. A palavra sinceridade se refere a examinar algo à luz do sol. Significa falar com integridade e fidelidade. Seu coração aqui não é governado pela ganância, mas é pela sinceridade. Tem até também um termo, essa sinceridade significa sem cera. Era a cerâmica que às vezes era toda cerada, encerada. As pessoas colocavam a cerâmica lá no meio das outras, toda cheia de cera. Mas sinceridade é toda cera tirada, limpo, sem cera, sem mancha, sem ruga. Tem muita gente com cera e encerado por aí. Cera na cabeça, caspa. Cera nos olhos, cataratas.
Cera nos ouvidos prejudica. Ele estava dizendo que ele era sem cera. Ele pregava com sinceridade. 5, glória a Deus. Último ponto. 5º lugar. Quem está aí dá um aleluia. Realidade inegociável. Realidade inegociável. Olha o que diz os versículos 1 até o 3, ele diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Os 3 versículos dessa sessão aqui, capítulo 3 até o versículo 3, são versículos de transição. Eles constituem aqui uma parte entre a última parte do capítulo anterior, que é capítulo 2, 14 até o 17, e o restante do capítulo 3. E eles vão apresentar aqui a defesa que Paulo fez do seu ministério. E para me encerrar, eu destaco aqui 4 verdades desse texto. Primeira verdade: a verdade escrita no coração é a mais legível mensagem de Deus. Está dizendo que há algo escrito no coração. Eles estavam reclamando que Paulo não tinha nenhuma credencial. Paulo disse que ele era uma carta viva de Deus, assim como os irmãos ali eram a carta dele de recomendação em Deus. E o mundo nem sempre ele vai ler as escrituras, mas ele está sempre lendo você. De novo, o mundo nem sempre tem um exemplar da Bíblia como este aqui, mas ele tem a sua vida. E a sua vida, às vezes, é a Bíblia que muita gente está lendo. Paulo está dizendo que a verdade de Deus ela está escrita no coração. É a mais legível mensagem de Deus. Cada crente é uma espécie de tradução do Evangelho. Cada cristão é uma propaganda de Cristo. Se eu não me engano, foi Agostinho que disse: pregue o Evangelho. Se for preciso, fale alguma coisa. Porque você prega o Evangelho apenas com as suas atitudes. A pessoa observa você. A pessoa trabalha com você, está observando você. A pessoa que convive com você, o vizinho, ele está ali observando. Ele está vendo as suas redes sociais. Ele está vendo o que você posta. Ele está vendo a musiquinha que você coloca lá no Reels, né? Se é um forró godó, se é um funk, se é um rap ou se é um louvor a Deus. Ixi, esse rapaz aqui é da igreja, essa moça aqui é da igreja, essa irmã aqui, ela parece que é obreiro, é obreira. E está com essa música aqui, olha o jeito, olha só a sexualidade aqui, como é que se diz? Exibindo toda sexy, fazendo beicinho, biquinho. Menino, esculhamba. Qual é a mensagem que o mundo está lendo através da sua vida, irmão? Qual é o testemunho que está se dando aí? Às vezes tem pessoas que mandam a solicitação, aí é crente, eu aceito e tal. Aí de repente vem uma foto assim, eu falo, meu Deus, que é essa mulher aqui? Achei a irmã, parece que ela já se desviou. Aí no outro posto, está na igreja. Adoração ao Senhor, gratidão a Deus. Igual o negócio teve aí uma banda aí de forró, umas festas aí os crentes estavam lá. Aniversário do Paracuru. Foi aniversário, né, que teve ultimamente. Aí os forrozão lá. Aí no outro dia, culto de missão, culto de ceia, culto não sei de quê. Oh, geração, irmãos, que não tem vida com Deus,
que não sabe o que é uma reunião de oração, que não sabe o que é um culto de ensino da palavra. Chama esse povo para estudar a Bíblia, para ver se eles querem. Não, eles querem um artista, eles querem estrelas. É por isso que os cultos é assim, ó. Você olha aí para o seu lado da cadeira e tem a cadeira vazia aí. Mas os shows, os eventos, aí eu tenho que sair cedo hoje. Eu vou pedir o meu patrão para sair cedo hoje, porque hoje vai estar não sei quem. Hoje vai estar ali não sei quem que é famoso. Aí eu vou não sei o quê. Ah, eu vou pedir uma roupa emprestada. Eu vou fazer o que precisar for fazer para mim estar lá. Mas eu quero ver esta sede toda, é dizer, eita, hoje tem estudo da palavra, hoje tem oração, hoje eu vou aprender mais de Deus, eu vou aprender a ser mais crente, eu vou ter vergonha na minha cara, vou dar testemunho de crente, aí eu digo que é avivamento. Ah, é avivamento, é movimento, é avivamento, é só no momento. Entra ali, sai seco e volta mais vazio do que entrou, porque não tem mudança de vida, não tem uma chamada do Espírito Santo para arrependimento, não tem convicção de que ele precisa mudar o seu jeito, as suas vestes, o seu caráter, não tem a mensagem para edificar e levantar o mundo que está moribundo. Essa é a mensagem do Evangelho, irmão. Você vai ouvir campanhas de porta aberta, você vai ver campanhas do carro novo, campanha da casa nova, ano da prosperidade, você vai ver todas essas nomenclaturas para ver que se chama a atenção das pessoas, mas você nunca vai ver uma campanha de mudança de vida, de arrependimento, para estar diante de Deus em santidade, você nunca vai ver isso. Vamos fazer aqui 7 campanhas aqui de santificação, de jejum. Cadê que vem? De renunciar a si mesmo, de carregar a cruz, de ser um crente melhor, de comprar e pagar e honrar com os compromissos, de não mentir. Não tem, não vem. Porque, essa palavra é muito dura, isso aí é muito radical, isso aí é muito sei o quê, o negócio é balançar o esqueleto. Mas com Deus, irmão, não tem meio termo. Ou é cheiro de morte para morte, ou é cheiro de vida para vida. Céu ou é para cima ou é para baixo, irmão. Ou vai para o céu ou não. Paulo está dizendo isso, que aqueles opositores dele, nenhum tinha uma vida de integridade, de sinceridade como ele tinha, e estavam querendo falar mal dele. A verdadeira, segundo lugar aqui, segunda verdade, a verdade escrita no coração é a mais duradoura mensagem de Deus. A mensagem do Evangelho não está escrita com tinta que se apaga, mas escrita pelo Espírito de Deus. Ela é escrita não em tábuas de pedra, mas no coração. Ninguém pode apagar a escrita do Espírito Santo nos corações transformados pelo Evangelho. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a verdadeira mensagem, ela é duradoura, ela não é superficial. Não é com tinta que a qualquer um se apaga. Eu não acredito em um avivamento que a pessoa chega na igreja e quando passa pela porta acabou o seu avivamento. Não muda o caráter dela, não muda o casamento dela, não muda o jeito dela ser. Anda na mesma promiscuidade, nas mesmas prostituições, nos mesmos pecados. Porque essa mensagem que ele está dizendo aqui, não é escrita com coisa superficial. É duradoura, é pelo sangue de Cristo. E ele está dizendo que é o Espírito Santo que dá o selo permanente. Ninguém pode apagar a escritura do Espírito Santo nos corações transformados pelo Evangelho. Aonde a pessoa está, ela está selada, não apaga. A moda não apaga, as emissoras promíscuas não apaga, programas de lixo não apaga, porque ela não envereda por esse lugar aí. Ela tem o contato com o seu Salvador, e a nuvem do mal não o cobrirá. Aleluia. Terceira verdade, a escrita no coração
é a mensagem mais convincente de Deus. Uma vida transformada pelo Evangelho é um argumento irresistível, irrefutável, irrevogável em favor da verdade. A vida transformada dos coríntios era a carta de recomendação de Paulo. Paulo está dizendo: vocês são a minha carta viva. Por quê, Paulo? Porque eu vi que teve um monte de gente aí que ainda estão embaraçados, mas tem uns que ainda já se converteram. Tem uns que era prostituto, não prostituía mais. Tem uns que adulterava, mas não adultera mais. Tem uns que sacrificava, mas não sacrifica mais. Tem um que ia para o templo de Diana, de Artemis, de todas essas coisas, Deus Apolo aí, para fazer promiscuidade nos cultos, mas agora não faz mais, agora é crente, aleluia. E vocês são a verdade irrefutável de que o Evangelho chegou aí, não com sabedoria de palavras persuasivas humanas, mas com demonstração de Espírito e de poder na vida de vocês. Uma vez um cara cético, um ateu, chegou para um novo convertido, sabe, não é aquele novo convertido de hoje, garapa com açúcar, não, mas novo convertido mesmo, que até o novo convertido hoje estão mudando. Antigamente, o novo convertido, meu irmão, tinha fogo nos caroços dos olhos, ele estava em tudo, ele estava em vigília, ele queria era Deus, ele queria se batizar nas águas, ele queria ser batizado com o Espírito Santo, ele buscava os dons, era crente até debaixo d'água, não tinha às vezes muita sabedoria, era capaz até de brigar com alguém para defender a sua fé. Aí o cético chegou para o novo convertido: olha, o ateuzão lá, ei macho, tu acredita que Jesus multiplicou peixe? Acredito. E transformou água em vinho, tu acredita? Eu acredito piamente. Mas como assim? Como é que tu explica isso? Aí ele disse: sabe por que eu acredito que ele transformou água em vinho? Porque lá em casa ele transformou cachaça em comida, ele transformou ódio em amor, ele transformou perdição em salvação. Eu acredito que ele transforma vida. Aleluia. Quarto lugar, fica de pé aí. A verdade escrita no coração é a mensagem mais profunda de Deus. Versículo 3, ele diz: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A antiga aliança, ela foi gravada em tábuas de pedras lá no monte, mas na nova aliança, ela foi escrita em tábuas de carne, aleluia, que é nos nossos corações. A lei, ela é um mandamento externo, a graça está dentro de nós. A primeira nos fala do que devemos fazer para Deus, a segunda nos fala do que Deus fez por nós. Este é o resultado da vida de um cristão vitorioso em Cristo. Ele está engajado com o Senhor. Não é aquelas palavrazinhas de efeito. Ai, não sei quantos degraus para você alcançar o sucesso. Não sei quantos não sei o que para você ser alguém na sua vida. Você deixa isso aí para as empresas, para os coaches empresariais. O evangelho é diferente. Você ganha uma cruz para você levar, inimigos para te atormentar, para te afrontar, mas o Senhor abre a porta da palavra e você vai adiante, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Paulo está dizendo: em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso excelente e excessivo de glória que eu vou ter na eternidade. Feche os teus olhos. Senhor, te agradeço por estar na tua presença. Te agradeço por esta palavra. Te apresento os teus filhos que aqui estão. Que tu venhas abençoar a vida deles, fortalecê-los nas tuas mãos, segurar firme nas tuas mãos, não deixa eles escorregarem. Livra de todo mal. Abençoa aqueles irmãos que estão enfermos, traz cura, Senhor. Visita o irmão Humberto, traz cura para o teu servo. Visita a irmã Aurinete, a irmã Nete que está com febre, cura ela no nome de Jesus. Aqueles que não puderam estar aqui, vai alcançando cada um, vai tocando as vidas. Nós queremos estar diante de Ti, Senhor, Te servindo em espírito e em verdade. Muito obrigado por tudo. Amém. Aplauda Jesus. Vou encerrar agora, mas tem dois irmãos que estão aniversariando hoje, né? O irmão Antônio Machado e o irmão Ângelo. Vamos cantar os parabéns para ele, vamos orar por eles. Amém? Pode vir aqui vocês. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Felicidade, felicidades, felicidades em Jesus, nosso Pai. E nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. São crente, 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 crente. E ora, e ora, e ora, e ora, e ora a Jesus. Aleluia. Fica perto aqui dele aqui. Amém? Vamos orar por esses dois varões que Deus está dando mais um ano de vida. Glória a Deus. Senhor, apresenta a vida do Ângelo, te apresento a vida do irmão Machado. Que o Senhor abençoe os teus servos, venha cobrindo de bênção, de proteção. Nós como igreja, Senhor, apresentamos a vida deles, como família os abençoamos. Que o Senhor venha dar muitos anos de vida, muita vida nesses anos, com saúde, paz e prosperidade. E eles estejam firmes, Senhor, no propósito que é de servir. Muito obrigado pela vida deles, que tem sido bênção para nós, para esta igreja. É no nome de Jesus Cristo que nós os abençoamos. Amém, amém e graças a Deus. Parabéns, Deus abençoe. Aleluia. Amém, irmãos. Lembrando que domingo nós temos culto de louvor, de adoração. Convide alguém. Você percebeu que faz tempo que você não vê ele na igreja. Convide alguém que está desviado, afastado. Alguém que é seu amigo, que nunca, até nem veio aqui. Chame ele, vamos lá, conhecer lá a igreja onde eu congrego. Que Deus vai fazer ainda a obra, amém? Tem mais algum aviso aí? Tudo ok? Faça assim para receber sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Só aquele que crê como eu creio, diga assim comigo: amém! Deus abençoe.